E a outra é na página 3, em trinomologia. O trinômio memória cortical, memória quádrupla, memória integral. Vamos lá, memória cortical, a gente fala que é a memória do córtex cerebral. Então, a memória desse cérebro é tudo aquilo que você consegue lembrar, tá? Essa memória, em geral, ela é menor do que a memória que a gente tem quando a gente está extrafisicamente, a memória da consciência. Tanto da consciência como também do projetor projetado. Então, às vezes, a gente sai do corpo e aí a gente pode ter essa vivência da memória quádrupla, que é o quê? Você ter acesso de memórias pelo menos de 4 fontes diferentes. Então, vamos dar um exemplo. Vamos supor que você saia do corpo e encontre um amiguinho seu. Você vai lá, o fulano está aqui comigo fora do corpo, você está lúcido para aquilo. Então, você está lembrando que ele é o seu amigo dessa vida. Você sabe onde ele mora, você sabe que, por exemplo, ele estuda na sua escola, vocês são amigos de classe, etc, etc. Então, isso é uma memória. Vamos supor que você vai interagindo com ele, você lembre dele da última vida que ele teve. Olha, esse fulano, ele era lá da França, eu lembro, ele tinha um nome assim. Você começa a ter uma retrocognição daquela pessoa, uma retrocognição. Aí você pode ter, em função desse aprofundamento, memórias de outros momentos. Por exemplo, você vai lembrar dele do período em que vocês estavam antes de renascer. Então, com isso, você já tem 3 memórias. Você lembra quem ele é hoje, quem ele foi no passado, e lembra quem ele, por exemplo, foi no período intermissivo antes dele nascer. E assim por diante. Você pode lembrar, às vezes, de uma outra vida dele, entende? Então, a memória quádrupla é um exemplo prático de você poder acessar memórias de diferentes épocas, de diferentes pontos, e não contínua. Isso é o quê? É o início do princípio da pessoa que começa a acessar uma memória mais continuada, que é essa última pergunta sua aqui do trinômio, que é a memória integral, que é todo, sabe, o arcabouço de memórias que a gente guarda no nosso paracérebro. Então, é como se fosse um funil. Extrafisicamente, nós acessamos um percentual maior da memória integral. Projetado, você pode acessar determinados pontos, por exemplo, esses 4, ou 3, ou 2, ou 5, ou vários, e até chegar na memória cortical. Um dos objetivos, como eu estava falando, é fazer com que essa memória cortical nossa, ela vá lembrando, quer dizer, vai diminuindo esse gap, essa distância entre a memória integral e a memória cortical. Então, você, por exemplo, hoje, nessa vida, você vai crescendo, vamos supor, você vai começar a ter as memórias das suas projeções. Essas projeções podem te dar lembranças de outras vidas, lembranças intermissivas, e tudo isso você vai trazendo para esse cérebro. Então, isso dá um efeito muito grande na sua manifestação atual. A tendência é a pessoa, no caso você, entrar mais na PROEX, saber o que você tem que fazer, com quem que você tem que atuar, sabe, ajudar, o que você tem que escrever. Então, tudo tende a ficar um pouco mais inteiriço na manifestação, quer dizer, um pouco mais lógico. Aquele quebra-cabeça que era muito assim, faltando as peças, ele tende a ficar mais completo. Ok? Muito grande. Pode falar. Tenho 2 perguntas. Uma é na primeira linha da 2ª página, em parafatologia. Podia explicar a ausência do restringimento intrafísico permitindo maior acesso holomnemônico? Sim, essa ausência de restringimento é quando a gente está fora do corpo. Quando a gente está fora do corpo, o restringimento que o corpo causa na gente diminui. Então, há uma tendência da gente lembrar mais, ficar mais lúcido, da gente voltar a ser consciente. Então, a gente pode voar, volitar, a gente pode telepatizar com mais facilidade, e aí a gente pode acessar mais essas memórias que, eventualmente, hoje a gente não está acessando, não está lembrando, entende? Quando a gente nasce, é como se a gente passasse por um funil. A gente zera as nossas informações e vai recuperando aos poucos. Então, na projeção, é um modo da gente recuperar isso de modo mais rápido, sabe? No atacado, assim. A gente tende a lembrar disso mais facilmente.